Toda jornada se inicia com o primeiro passo, e esse primeiro passo é o resultado de inúmeras escolhas que antecederam essa jornada. Não estou desbravando novos horizontes da mente, mas seguindo passos de gigantes que já trilharam esses caminhos, com o objetivo de encontrar o meu próprio. E ao encontrá-lo, não senti o toque gentil em meu ombro indicando que agora era a minha vez, mas sim um violento pontapé no traseiro que me enviou ladeira abaixo para a desesperadora, nauseante, mas ainda assim incrível e catártica liberdade. Olá, sejam bem-vindos a uma série de vídeos que eu vou chamar de Jornada ao Existencialismo. Esses vídeos são diferentes dos vídeos que eu costumo fazer aqui no canal. Esses vídeos eles não têm roteiro. Esses vídeos na verdade são uma reflexão da minha própria jornada de autoconhecimento, autodescoberta, autorreflexão, autoatualização, de individuação, de vários nomes aí que nós do ramo da psicologia damos, e que essa minha jornada de autoconhecimento ela está passando por um momento muito específico, que é o encontro com o existencialismo, mais especificamente o existencialismo de Sartre e de Camus. Como na introdução daquele pequeno trecho que eu li, eu escrevi ele em 5 minutos antes de dormir. Foi uma coisa que me veio na cabeça, uma determinada epifania. Sei que não sou dos melhores escritores, mas está lá. Não é uma jornada que ela começou do nada, né? Estou em ombros de gigantes, caminho os passos já caminhados, não é uma jornada nova, mas é a minha visão dessa jornada e como ela me atravessa e como ela está me atravessando. Como esse vídeo não tem roteiro, eu quero me expressar da forma mais autêntica possível, da forma mais capaz de expressar a minha subjetividade e a subjetividade da minha experiência. Eu gostaria de começar a compartilhar com vocês essa jornada, dizendo um pouco da minha história. Eu gosto de brincar com os meus amigos e familiares falando que a minha vida começou aos 28 anos de idade. Porque eu enfrentei uma depressão muito grande dos 16, 17, ali, saída da adolescência, a entrada da vida adulta foi um pouco complicada para mim. E eu enfrentei uma depressão que foi bem forte ao ponto de meio que deletar da minha mente assim, o que aconteceu até os 28 anos de idade. Mas eu vivi, experienciei, se eu quiser retomar essas lembranças eu consigo retomá-las, mas só a partir dos 28 que eu comecei a de fato ter uma vida mais reflexiva, uma vida mais crítica, né? Uma vida assim, que você pensa no que de fato está acontecendo com você e o que de fato está acontecendo ao redor e o que de fato está acontecendo com essa realidade. Foi começando pela terapia psicológica e medicamentalizando também, e chegando ao ponto em que finalmente eu consegui uma estabilidade financeira a ponto de conseguir entrar para a faculdade de psicologia e hoje caminho um caminho que eu sempre sonhei em caminhar. Mas durante esse percurso e durante meus estudos eu fui atravessado por vários autores, né? A gente tem autores da psicanálise, tem autores de todas as abordagens e linhas filosóficas que você consegue imaginar e nomear. E atualmente estou sendo atravessado pelo existencialismo. Foi onde eu encontrei uma filosofia que de fato ela é compreensível para mim e compreensível também como um método de catarse, método de cura da psicologia, digamos assim. Então, com essa pequena introdução de quase 5 minutos, e ela vai ficar mais curta, né, porque eu vou editar, é claro, então vamos começar. Eu comecei a perceber que, assim como o Camus traz em seus textos, e também Sartre, que nós não somos tão livres quanto imaginamos. Na verdade, nós somos, se nós permitirmos ser, fruto de toda a sociedade e de tudo aquilo que nos alcança e nos atravessa. Uma das coisas que tem me incomodado muito ultimamente é a questão dos aparelhos celulares e do tempo
de consumo em que a gente vive. E eu percebi que a gente começou a ter uma percepção da realidade uma percepção da realidade meio narcotizada, digamos assim, onde esse narcótico na realidade é um entretenimento. Então pegamos o celular, sentamos ali, começamos a ver memes e vídeos engraçados do Instagram, TikTok, qualquer outra rede social que seja, e passou-se ali 40 minutos do nosso dia, para não dizer algumas horas. Então essa realidade, antes presa por outros meios, agora está na palma das nossas mãos. É como se a gente se prendesse a uma realidade virtual, uma realidade extremamente artificial, totalmente artificial na realidade, e a nossa realidade agora está sendo moldada, a nossa realidade agora está sendo, o nosso modelo de percepção da realidade agora está sendo esse das redes sociais. Então o que nós percebemos? Que nas redes sociais todos são felizes, é claro, as dancinhas são divertidas, os memes são engraçados, os gatos são divertidos, etc. Mas quando nós tiramos um pouco esse filtro e passamos assim por um detox, digamos, de tecnologia, nós começamos a perceber algumas coisas da realidade que, sabe, a tecnologia dessas redes sociais nos tirou a percepção. Por exemplo, eu estive em um acampamento que durou 3 dias e nada de celulares. Eu literalmente não peguei no celular durante esses 3 dias. E eu percebi que nada mudou no mundo. O mundo continua o mesmo, as pessoas continuam as mesmas, mas eu consegui passar por momentos de contemplação e momentos de contato familiar que até então eu sentia falta e não percebia que eu sentia falta desses contatos. Pode parecer óbvio para você que está assistindo, talvez, mas quando nós paramos para perceber a realidade como um todo, a gente percebe que ela é atravessada pela nossa percepção dessa realidade. E quando a nossa percepção dessa realidade está minimizada a um aparelho, isso significa que nossa realidade agora não é aquela realidade que deveria ser, digamos assim, não é uma realidade real. Claro que todas as realidades são reais por si só, basta aquele que a percebe considerá-la assim. Contudo, temos que entender também que a realidade ela é uma, pode não existir uma verdade verdadeira, uma única verdade, mas ainda assim há uma realidade em que as ilusões da nossa atual sociedade dificultam a sua percepção. Mas o que isso tem a ver com autoconhecimento? O que isso tem a ver com essa jornada ao existencialismo? O existencialismo traz que a existência precede a essência. Então, primeiro você precisa existir, para após você ter uma essência do que é esse existir. O divertido dessa história é que apenas os humanos são capazes dessa percepção de existência precedendo a essência, porque os objetos eles tiveram uma essência para depois serem produzidos. Por exemplo, um copo, uma tesoura. Primeiro a ideia e depois a concepção dessa ideia. Um gato, um animal, qualquer outro animal, bicho de estimação, etc., eles também têm uma essência que eles não conseguem fugir dessa essência. Eles podem ser ensinados mas no fundo, um gato sempre será um gato, um cachorro sempre será um cachorro e uma pedra sempre será uma pedra, a não ser que alguém a transforme em outra coisa. Então, o ser humano sendo capaz de produzir sua própria essência significa que nós somos resultados de nossas próprias escolhas. Nós temos essa liberdade nauseante, como fala Sartre, de sermos quem somos. E, no fundo, quando percebemos a nossa realidade como ela de fato é, percebemos que nós somos aquilo que somos porque escolhemos ser assim. Ainda que essa escolha possa ter sido feita em algum momento de forma inconsciente, mas ainda assim somos o resultado de nossas escolhas e somos o resultado de nossa própria liberdade. Veja que todo esse ponto de vista que eu estou discutindo aqui com vocês é o do ponto de vista da filosofia do existencialismo. Você pode ser de outra corrente filosófica ou pensar de outra maneira, mas aqui eu estou compartilhando o meu ponto de vista a partir dessa filosofia e de como eu estou sendo atravessado por ela. Levando isso em consideração, óbvio que nós temos limitações do nosso corpo físico. Por exemplo, eu nasci no corpo de um homem, eu me considero heterossexual.
Mas veja que a liberdade pode transcender essas questões. A liberdade pode hoje fazer com que uma pessoa que nasce em um corpo biológico de homem possa se considerar uma mulher, possa fazer uma cirurgia de mudança de sexo e ser considerado legalmente e socialmente como uma mulher. Vice-versa também, né? Claro, ou você pode mesmo se considerar uma mulher num corpo de homem. E independente dessas questões de orientação sexual, isso não é o ponto do vídeo. O ponto do vídeo é só a ideia de entender que essa essência, ela foi... Você teve a liberdade para viver essa essência, independente daquilo que você nasceu para ser. Se a gente nasceu para ser alguma coisa. Porque no existencialismo a vida não necessariamente tem um sentido. Para a Camille a vida não tem sentido algum. E o absurdo dessa realização é que permite a liberdade de você ser quem você bem entender, fazer o que você bem quiser, e etc. Você não comete o suicídio filosófico, nas palavras de Camus, de estar preso a um determinado dogma, crenças morais, éticas. Você é uma pessoa completamente livre e você escolhe estar ligado a essas éticas, você escolhe estar ligado a essas morais, você escolhe estar ligado a uma religião ou estar ligado a um conceito filosófico, como atualmente estou ligado ao existencialismo, ou você escolhe, sei lá, não acreditar em nada. Mas isso acaba sendo uma escolha. Claro, temos aí o argumento de que a sociedade nos impõe que seguimos as leis, né? Se acreditarmos na existência de Deus, temos que seguir os dogmas da religião para que a nossa vida posterior seja no céu, não no inferno, porque o inferno é ruim. Mas veja que, mesmo que essas coisas existam, mesmo que as leis da sociedade existam, a moral, a ética exista, a religião exista, as instituições existam, as formas de opressão, de poder existam, né? Toda a ideia de Michel Foucault, do poder ali exercendo sobre você uma inibição de sua liberdade, a sua liberdade ainda existe. Você pode, por exemplo, hoje jogar tudo para cima e viver como um mendigo na rua, nada te impede de fazer isso. Aí você pode falar para mim, não, claro que me impede, eu tenho meus desejos, meus anseios de ser uma pessoa magnífica, uma pessoa rica, ou pelo menos ter conforto nessa vida. Tá, beleza, mas ainda assim você tem essa liberdade. A liberdade ela não foi tirada de você. E quando eu percebi essa liberdade, eu não a percebi ela assim, do nada. Não percebi ela assim, agora eu sou uma pessoa livre. Não, foi uma liberdade que foi se construindo em mim. Eu sempre fui uma pessoa muito rebelde, uma pessoa muito questionadora, mas eu nunca tinha um crivo crítico suficiente para perceber que parte da minha rebeldia era sugerido que eu fosse rebelde. Não era uma rebeldia natural. E essa liberdade, com meus estudos, com a terapia que eu fiz, eu fui começando a perceber essa liberdade aos poucos. E como essa liberdade fala sobre saúde mental. E como essa liberdade atuava na minha saúde mental. Então, mesmo que, assim como Sísifo, né, Camus traz o mito do Sísifo, o livro dele, assim como o Sísifo precisa pegar a pedra, levar a pedra para o topo da montanha só para a pedra cair de novo e ele pegar a pedra, levantar, nossa rotina, nossa repetição do dia a dia, nossa atual sociedade capitalista é isso, né? Nós vivemos um dia após o outro, repetindo nossas atividades laborais para que a gente possa existir. Eu posso jogar isso tudo para o ar e viver da minha arte na praia? Posso. Eu quero fazer isso? Não. Eu tenho outros objetivos. Só que eu tive a liberdade de escolher. E é incrível essa questão da liberdade, porque quando você a percebe, você se torna um indivíduo capaz de ter a sua própria opinião. É uma liberdade que digamos assim, te distingue de uma massa em que a sociedade atualmente traz para que você seja inserido nela. Por exemplo, eu posso escolher
consumir TikTok, Instagram, redes sociais, eu posso escolher fazer dancinhas, eu posso escolher participar desse movimento, eu posso me rebelar contra esse movimento e usar do próprio sistema para fazer alguma mudança no mundo. Posso simplesmente abdicar de toda essa questão de redes sociais, como muita gente faz, viver minha vida um dia após o outro. Mas, quando eu tenho a decisão, a escolha, a percepção de que isso de fato é uma escolha minha, eu tenho uma liberdade intelectual, filosófica, espiritual para percorrer o meu próprio caminho. Não é uma questão em que você simplesmente está fazendo uma coisa porque essa coisa é a certa a se fazer, ou está fazendo essa coisa porque a Bíblia diz, ou qualquer outro texto sagrado diz para você fazer porque diz que é o certo a se fazer. Ou o movimento político de direita, esquerda, ou qualquer que seja, você finalmente é capaz de se perceber como um ser humano livre, e essa liberdade ela é absurdamente insuportável. Ela é uma ansiedade, ou ela é uma liberdade que causa ansiedade, que causa medo, que causa ânsia, porque você percebe que tudo aquilo que você pensa, sente, é uma escolha sua. É como se você fosse culpado de tudo que você é. E a percepção disso, quando você leva ela a sério, é avassaladora. É avassaladora no sentido de que você é capaz de se tornar uma pessoa completamente diferente e perceber que, na verdade, essa pessoa que você se tornou era a pessoa que você sempre foi, só que agora sem aquilo que te transformava ou te inibia de determinadas maneiras. É diferente de pensar nas questões do superego de Freud, por exemplo, onde você ainda tem o crivo crítico, você ainda consegue entender, você ainda consegue ter uma moral e uma ética, você não simplesmente se entrega a todos os seus desejos e todos os seus luxos, porque na realidade a entrega desses desejos, desses luxos, nada mais vai ser do que a sua própria escravidão pelos seus próprios desejos. Você não vai se considerar livre dessa maneira. Ah, mas eu escolhi viver minha vida de excessos e tal. Será? Eu acho que, se eu não me engano, foi Kant que falou que a pessoa só pode ser considerada... A verdadeira liberdade, ela só acontece naquilo que você faz sem querer fazer. E sem querer fazer, assim, não sente o desejo de fazer aquela determinada coisa, mas faz porque sabe que deve ser feita, porque sabe que é a correta, ou porque sabe que é o melhor curso de ação naquele momento. Então veja que esse conceito de liberdade, ele não é simplesmente tocar o foda-se, não é simplesmente você jogar tudo pro ar e viver uma vida onde você faz tudo o que quer porque quer e simplesmente porque acredita que isso é o certo. Mas você tem, na realidade, uma liberdade de saber como responder a essa realidade que lhe é apresentada, escolher viver esse absurdo dessa existência, sem necessariamente você sofrer por causa disso. O Camus traz que é preciso que Sísifo encontre alegria em subir a pedra na ladeira todas as vezes. Então, quando você tem essa liberdade, essa percepção, você consegue entender que, na realidade, mesmo que haja repetição, mesmo que você esteja em uma situação desfavorável, ou mesmo que tudo pareça fora de controle, e que de fato está tudo fora de controle, a única coisa que nós temos controle de fato é a nossa própria percepção da realidade e como nós respondemos a essa realidade. Não é à toa que mindfulness e todas essas práticas meditativas e de encontrar um sentido na vida e essas buscas,
elas estão cada vez maiores e mais comerciáveis. Por quê? Porque a sociedade não tem sentido, a nossa vida não tem um sentido final, ainda que as religiões e outras instituições possam querer fazer com que nós acreditamos que sim, mas a nossa vida, quando a gente para ter um estudo mais concreto do que é o sentido da vida, a gente fica à mercê de acho, né? Ficamos à mercê de talvez seja, ficamos à mercê da fé. Uma coisa é, eu tenho conhecimento de que Deus existe. Esse conhecimento faz com que não exista fé, porque eu tenho conhecimento, eu tenho a ciência da existência. Agora, eu não tenho como provar a existência de Deus, então eu tenho fé. E é mais ou menos isso que acontece. Nós temos fé em um sentido da vida, a gente não tem um conhecimento desse sentido. Então, quando a gente não tem esse conhecimento, quando a gente não tem fé que esse sentido de fato exista, você fica livre para construir o seu próprio sentido. Então, você fica livre para a sua existência agora preceder a essência. Você fica livre para construir um verdadeiro sentido para a sua vida. E, atualmente, eu sendo atravessado por essa filosofia, eu acredito que é a que mais se aproxima de um sentido último para a nossa vida. Porque, não sei se eu estou conseguindo me expressar de forma eficaz, mas ao não ter sentido, ao você ser absorvido nesse absurdo da vida, você percebe que você tem a liberdade para fazer o que você quiser. Mas você faz o que você quiser na medida do que você acredita ser aquilo que te faz ser um sujeito, um indivíduo. Então, atualmente eu sou cabeleireiro, atualmente eu sou um estudante de psicologia e atualmente eu faço vídeos para o YouTube. Isso não significa que amanhã eu continuarei sendo tudo que sou hoje. E eventualmente eu vou deixar de ser cabeleireiro quando eu me formar, eu vou virar psicólogo, pretendo. Então veja que eu tenho a liberdade de, por exemplo, hoje procurar outra profissão ou mesmo ter profissão nenhuma, mas eu sei o que é melhor para mim, eu tenho a liberdade, eu tenho esse crivo crítico para entender, para perceber essa liberdade não como uma carta branca da prisão. Eu tenho a liberdade de agir tendo a consciência do reflexo de minhas ações. Da mesma forma que eu sei que determinadas ações minhas podem ter determinadas reações, determinadas ações que são feitas a mim, feitas fora do meu controle, fora do meu alcance, o único controle que eu tenho sobre essas ações é como eu vou me sentir em referente a elas. Então, a dor, ela existe. O sofrimento, ele pode ter interpretações mil. Claro que algumas situações mais instintivas, mais naturalísticas, mais biológicas, são inevitáveis. Mas sua inevitabilidade ainda passa pelo crivo da minha percepção, pelo crivo do meu sentido. E o sentido que eu dou para ele, o sentido que eu percebo dele é diferente para cada um dos seres humanos nessa terra. E é ele que vai proporcionar a saúde mental, a minha paz e a minha motivação de continuar vivendo esse absurdo. Eu vou concluir esse primeiro vídeo dessa série continuando um pouco esse raciocínio sobre essa questão do controle. No atual momento que eu escolhi para a minha vida, eu acordo todos os dias às 6 horas da manhã para limpar o salão, para ele ficar pronto para a gente começar a trabalhar. E é uma atividade mecânica, é uma atividade repetitiva, uma atividade que ela não apresenta nenhuma nova maravilha, nenhuma nova existência. E eu a recheio com conhecimento. Eu estou estudando tanto
E é mais ou menos 1 hora que eu passo nessa atividade. É uma videoaula que eu estou assistindo sobre um filósofo, é uma videoaula que eu estou assistindo sobre alguma coisa. Então perceba que a minha escolha de continuar nesse caminho, a minha escolha de continuar estudando, ela está presente em todas as minhas atitudes, em todos os meus feitos. E como resultado, eu estou trazendo esse vídeo. Eu sei que algumas das pessoas que me seguem porque querem um conhecimento mais concreto, um conhecimento mais científico, e eu não vou deixar de fazer esses vídeos, pode ter certeza disso. Essa série é uma série para apresentar a minha jornada de autoconhecimento, e eu acredito que assim como seguimos os passos de outros que seguiram por essa jornada, acredito que eu compartilhando isso posso fazer algum sentido para você, ou posso fazer com que você perceba alguma coisa que você ainda não estava percebendo, ou seja lá, pode ser até só apenas uma forma de entretenimento para você. Independente do que seja, eu acredito que eu vou continuar com esses vídeos dessa série, dessa jornada de autoconhecimento e refletindo sobre esses assuntos. Essa foi uma introdução, ainda que demorada, sobre o porquê e como eu pretendo fazer isso. Eu pretendo seguir essa jornada ao existencialismo, provavelmente comparando com outras filosofias e outros conceitos, não só da filosofia, como também da psicologia, com o intuito final, como toda jornada precisa ter um final, com o intuito final de entender-me como esse ser livre e absurdo, e entender de que forma a gente pode usar esses conceitos para trabalhar a saúde mental, para trabalhar uma terapia existencialista, que já existe, inclusive, né, abordagens de terapia existencialista, que eu pretendo estudar mais a fundo também, mas eu sendo atravessado por essas transformações, eu gostaria de compartilhar essas transformações com vocês, para que, de certa forma, a minha transformação possa servir de alguma utilidade para vocês. Afinal, o objetivo desse canal é estudar psicologia, e eu estou estudando a psicologia e permitindo que vocês as estudem também através de mim. Muito obrigado por terem acompanhado esse vídeo, e nos vemos por aí nesse mundo que não para de rodar, ainda que ele gire de maneiras que a gente não consegue entender, na grande maioria das vezes. Até a próxima.